Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente e poderosamente nessa quarta-feira. Que o Espírito Santo esteja conosco, que os anjos do Senhor nos guardem em cada instante. Pessoal, hoje vamos falar das promessas de Deus que se cumprem na vida de quem crê. 2 Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Amém, pessoal? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso escudo, e todas as pessoas que se refugiem em Deus, Ele os protege, e as suas promessas jamais voltarão vazias. Gente, quais promessas de Deus você está esperando que se cumpre na sua vida? Pare para pensar, quais são elas? Vocês têm elas numa lista? Eu sim, eu anoto tudo. Eu falo com meu Deus e eu anoto. E à medida que eles vão se cumprindo, eu arrisco e eu agradeço a Deus todos os dias pelo cumprimento da sua palavra e das suas promessas. Agora tenho mais uma pergunta. Há quanto tempo você espera para que elas se realizem? Quanto tempo você está esperando que a promessa de Deus se realize na sua vida? Gente, vou vos contar uma história. A Bíblia nos fala que Sara e Abraão, eles esperaram por 25 anos pela chegada de Isaac. A Bíblia nos fala da história desse homem e dessa mulher que viveram pela fé e precisaram esperar para ver Deus cumprir sua palavra para com eles. Isaac era o filho da promessa, o filho que Deus prometeu para Abraão. Pessoal, Caleb e Josué, eles esperaram por 40 anos para que eles possam tomar posse da terra prometida que Deus lhes tinha prometido. Quando foram os únicos espias a crer no que Deus tinha dito, eles foram os únicos, pessoal, que acreditaram. Todos os outros murmurando, xingando, rejeitando, abandonando. Pessoal, Josué e Caleb continuaram firmes por 40 anos. 40 anos. Eles foram os únicos. Você lembra da história da Ana, a mulher estéril? Ela tinha pedido um filho para Deus. E ela se tornou mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Pessoal, e nós temos ainda a história do apóstolo Paulo, pessoal. Que história grandão, gente, como eu falo. Paulo não desistiu do chamado que o Senhor tinha colocado em seu coração. Nunca, mesmo diante das adversidades, ele nunca desistiu do seu chamado. E agora vamos falar daquele que não tem nem igual para comparar. O nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus não desistiu do plano de salvação de Deus, mesmo sabendo do sofrimento que estava esperando ele, pessoal. Nunca ele desistiu. Gente, esses personagens da Bíblia não viveram na mesma época do que nós, mas todos eles têm algo em comum conosco. Eles mantiveram firmes no seu coração a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra, independentemente do tempo que demorasse. Independentemente de tempo. Gente, hoje eu tenho uma palavra para você. Para de ver para o relógio, para de ver para a data do calendário. Para de tentar saber que dia vai acontecer. Pessoal, é no tempo de Deus. É na hora certa. Deus nunca se atrase. Deus sempre chega na hora certa.
Gente, durante a minha caminhada com Deus, eu aprendi a esperar. Eu aprendi a confiar. Eu aprendi a crer. Eu aprendi a acreditar. Mas eu aprendi, sobretudo, a me deleitar no Senhor. Eu aprendi a entregar. E eu aprendi a ser paciente. O tempo de Deus é perfeito. Quantas vezes Deus nos deu livramento, tirando pedras de tropeço do nosso caminho que sequer nós damos conta. Pessoal, Deus é fiel em sua palavra. Ele cumpre suas promessas. Mas nós somos cooperadores com Ele nessa jornada. Nós devemos fazer a nossa parte. Tem coisas que é Deus quem faz, mas para que Ele faça, nós precisamos estar pronto para receber. Gente, o coração que crê recebe as promessas de Deus. Você já ouviu falar sobre a parábola do semeador? Eu amo essa parábola. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13. Está lá no livro de Marcos, capítulo 4. Está também lá no livro de Lucas, capítulo 8. Você não pode dizer, eu não vi. Se você não viu, é porque você não leu a palavra de Deus. Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Nessa parábola, Jesus fala sobre 4 tipos de solo. Terra que a gente semeia, sabe? 4 tipos de solo que receberam o mesmo tipo de semente. No entanto, cada um gerou uma colheita diferente e que não foi determinada pela qualidade das sementes, mas pelas características da terra, gente. Aqui o solo representa o nosso coração e a semente, ela se refere à palavra de Deus. Lá em Cabo Verde, pessoal, os meus pais, os meus avós, eles tinham muito terreno. Tinham e têm ainda. Tem alguns solos que era duro para dar frutos. Mas eles receberiam a cada ano da semência a mesma qualidade da semente. Minha mãe separava com a minha avó, com a minha tia, a mesma qualidade da semente. Tinha um lugar que chamava Boa Entrada, era um terreno fértil, um terreno que dava muitos frutos, tinha muitas colheitas. E tinha um outro, por exemplo, que chamava Ponta Abaixo, só dava pé de congo, que é um dos legumes que tem lá em Cabo Verde, especialidade da nossa terra. Essa terra não era fértil, mas, portanto, eles recebiam a mesma qualidade da semência e o mesmo cuidado. Pessoal, Deus já fez tudo o que precisava fazer para cumprir suas promessas em nós. Agora, a nossa parte é manter firme a confiança que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Filipenses 1, versículo 6. Pessoal, a palavra de Deus fortalece o nosso coração. Ela reforça o caráter amoroso, fiel, gracioso do nosso Deus. A palavra de Deus fortalece o nosso coração, gente, todos os dias. Ela reforça o caráter amoroso de Deus, eu repito. Deus é fiel, Deus é gracioso. Pessoal, a consciência de quem tem Deus, e de quem Deus é, do seu amor por nós e da sua vontade, isso fortalece o nosso coração. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Gente, a sabedoria de Deus é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá grandes vigores ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, pessoal, diz a Bíblia, e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, ouça bem, aqueles que
e esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 28 a 31. Amém, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, crer nas promessas de Deus não é trabalho dele, porque o que ele precisa fazer já foi feito através do sacrifício na cruz, através de Jesus, na obra da cruz. Por isso hoje, gente, podemos desfrutar das bênçãos preparadas por ele, desde antes mesmo da fundação do mundo. Caminhar com Deus e ver a manifestação do seu poder em nossa vida, pessoal, depende de uma só condição. E essa é a nossa fé, é a linguagem do reino dos céus. Tudo depende da nossa fé. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 2 Crônicas 1:7. As promessas de Deus precisam ser protegidas. Peça-me o que quiser e eu darei a você. Amém? Em 2 Crônicas 1, Deus deu a Salomão a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Esse rei, gente, embora ele poderia ter desejado qualquer bem material, qualquer riqueza, ele chamou por sabedoria para governar o povo de Israel. E como resultado, ele recebeu mais do que ele tinha pedido. Ele ganhou riqueza, prestígio e continua a ser considerado um dos homens mais sábios até hoje, gente. Até hoje. Pessoal, diferente dos israelitas do Velho Testamento, nós hoje, nós temos acesso à Palavra de Deus, temos acesso à Bíblia Sagrada e logo podemos conhecer sua vontade para nossas vidas e cuidar para que o nosso coração continue crendo nelas até o fim dos tempos. Pessoal, como protegemos promessas de Deus? Temos que fazer muito cuidado com o nosso coração, no solo no qual as verdades, sabe, da palavra é semeada. Gente, esse trabalho é nosso, não é trabalho de Deus. E a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos para nutrir nosso homem interior, nosso eu interior. Nutrir de fé e de esperança, acima de tudo. Provérbios 4:23, a Bíblia fala: acima de tudo, guarde seu coração, pois ele depende toda a sua vida. O nosso coração é enganoso e a nossa vida é dependente dele. Então preserve todos os dias o seu coração. Amém? Vou deixar algumas dicas para você hoje. Pessoal, quantas lutas eu já passei na minha vida, quantas lágrimas, quantos choros, quantos lamentos, quantos sofrimentos, quanta tristeza, quanto maltrato, quanto xingamento, humilhação. Gente, quanta dor já passei e ainda passo hoje com as enfermidades que me atacam, que o diabo usa para me atacar, mas ele sempre engole seu veneno. Usa todos os dias da criatividade para fortalecer, para que o seu coração fique mais forte. Fortaleça seu coração sobre as promessas de Deus. Pessoal, nós servimos a um Deus criativo, um Deus de excelência. Ele criou o mundo pela sua palavra e colocou cada elemento da criação dele no lugar planejado e com um só objetivo. Assiste um vídeo que está no meu canal sobre a organização de Deus, a excelência de Deus. Depois que tudo estava pronto, gente, Deus criou o ser humano. Ele nos criou e Ele colocou
no cenário planejado por Ele, porque é Ele quem planeja tudo. Está lá no livro de Gênesis 1. O cenário do resultado da imaginação divina do nosso Pai. Gente, da mesma forma, Deus ele nos capacitou com a habilidade de imaginar, de projetar aquilo que os nossos olhos não podem ver. Tudo que o homem faz nasce da sua própria imaginação e depois alcança as nossas mãos. Com a fé, não é diferente, pessoal. Se a palavra fala sobre cura, nós temos a capacidade de nos enxergarmos curados, eu celeste, independentemente de todos os diagnósticos ruins que eu já recebi dos médicos. Eu me considero curada, porque Jesus levou tudo na cruz e pelas suas pisaduras eu já fui sarada. Se a palavra de Deus, pessoal, é sobre a previsão financeira da sua vida, enxerga cada necessidade sua suprida. Se a palavra é sobre a restauração da tua família, nós temos a habilidade de olhar para a nossa família através dos olhos de Deus. A criatividade nos ajuda a ver as situações pelas lentes de Deus, pessoal. Deus tem lentes, usa esses lentes para você. Fortalece seu coração e mantém em alta esperança pela realização das promessas de Deus em nossas vidas. Firme, pessoal. Firme sua crença no fundamento certo e receba o que Deus te prometeu no tempo que Ele definiu, não no tempo de vocês. Gente, qual a principal diferença entre a esperança e a fé que recebe as promessas de Deus? O fundamento delas. Enquanto a esperança pode se firmar em qualquer coisa, a fé, pessoal, a fé, essa fé que eu tenho dentro de mim, ela se baseia na palavra de Deus. Essa fé que muitos consideram exagerados, ela se baseia na palavra de Deus. Quanto cremos na palavra de Deus, não ignoramos a esperança. Não firmamos nossas expectativas no que pode falhar. Pessoal, o fundamento da fé que desfruta das promessas de Deus é a palavra. Abrão e Sara receberam um filho prometido através da fé de Abrão e através também da Sara. Apesar, gente, que ela era estéril, ela tinha uma idade avançada, como falamos no dia de hoje, na linguagem de hoje, ela era velha, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Caleb e Josué tomaram posse da terra prometida. O Senhor manteve vivo neles aquilo que Ele prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, eu, Celeste, falando. Crê que aquele que é todo poderoso, que te prometeu, Ele vai cumprir. Gente, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Josué 14. De 10 a 11. Leia e medite. Ana recebeu o filho tão esperado. Ana esperou no Senhor. Confiou, orou, pediu e recebeu. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu propósito. Olha só para essa palavra da Bíblia, que está lá no livro de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Gente, é tudo pela nossa fé. E para terminar, gente, Jesus completou
o plano de Deus para nos salvar. Portanto, pessoal, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, Ele me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por essas enfraquecida pela carne que é fraco, gente, Deus Ele fez. Deus enviou seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador que somos, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, pessoal. A minha última palavra para vocês é que não vivemos segundo a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, mas segundo o Espírito. Leia e medita em Romanos 8, de 1 a 4. Deus não se esquece da sua palavra. Ele coloca sonhos, propósitos em nosso coração para realizá-los e se alegra com isso. Deus se alegra da nossa alegria. Portanto, pessoal, pega essa palavra de hoje, medite. Fortaleça a sua fé e creia na fidelidade do nosso Pai amoroso até o final. Ele vela por sua palavra para cumpri-la nas nossas vidas. Para terminar essa palavra, eu te deixo com um versículo que está em Jeremias 1:12, para que você possa meditar. Jeremias 1:12, medite nela. Que essa palavra possa alegrar o teu coração nesse dia e te trazer conforto, paz, alívio, refrigério e te ensina a ter paciência e esperar nas promessas do Senhor. Mas faça a tua parte, porque aquilo que cabe a você fazer, Deus não vai fazer por você. Tenha fé, creia, confia, espere no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele faz muito mais além daquilo que Ele promete. Ele deu para Salomão além da sabedoria que Salomão pediu. Medite na palavra de Deus dia e noite. A palavra é o antibiótico espiritual que nós precisamos todos os dias para que o nosso organismo espiritual seja renovado a cada dia. Não é um antidepressivo que vai te tirar do sufoco. Não é psiquiatra, psicólogos, já passei por tudo isso. E posso te afirmar hoje que não é nada disso que me tirou do fundo do túnel, mas sim a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe.